Muito bem, enquanto elas estão ali me ajudando e abençoando a nossa vida, fazendo esse serviço ministerial de distribuir esse papel, esse convite tão especial, eu quero já começar a falar do nosso tema, da nossa palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com você nessa noite. E essa é a chamada repensar, renovar e recomeçar. Repensar, renovar e recomeçar. E é claro que estou pensando nesse tema porque nós estamos nesse clima de final de ano. E o clima de final de ano, de um modo ou de outro, acaba oferecendo para a gente essa oportunidade de fazer um balanço do ano, né, de pensar no ano por vir, e a gente sempre acaba, em algum momento, assim, tomado de um certo sentimento, talvez nostálgico, né, numa conversa, num encontro de confraternização, numa despedida, a palavra de alguém, levando, né, ou sendo levado a esse processo de refletir, de repensar os rumos da nossa vida, alguma experiência que nós vivemos, algum acontecimento. Né? E, presta atenção, isso pode ser um bom ensaio, na verdade, é um bom ensaio, porque um dia a gente vai viver o nosso último momento, o nosso último ano, e de um modo ou de outro... Ok, o que está lembrando aqui? A gente distribuiu 1 ou 2 aí, mas você pode levar mais, você pode levar quantos você quiser, temos bastante. O que eu pediria é que você levasse e fizesse a entrega a pessoas do seu relacionamento. Veja, se eu pegar esse papel e sair distribuindo aqui na rua, em 2 minutos eu distribuo tudo, tá certo? Todo mundo que passa eu dou. Mas nós não queríamos que fosse usado dessa forma, nós gostaríamos que ela fosse usada de forma o mais pessoal e personalizada possível. Então, você vai entregar para pessoas que fazem parte do seu relacionamento, ok? Mas se você não conhece ninguém mesmo, só conhece você, né, e as pessoas da igreja aqui, tudo bem. Então, você entrega aí para os estranhos na rua, não tem problema. Né? E você diz, olha, eu, né, sou da Igreja Batista Avenida dos Estados, queria te entregar um convite. Tá bom? Mas haverá um dia em que vai ser o nosso último momento, o nosso último ano. Né? E esse processo de chegar ao final do ano e repensar um pouco a nossa vida, e eu quero sugerir de verdade isso, não é uma declaração hipotética, é uma sugestão concreta, viu? Assim, reserve um momento para você fazer o seu balanço do ano, a sua vida, a sua caminhada de vida. Ali até o final do ano, antes da virada do ano, ou mesmo ali nos primeiros dias do próximo ano. Mas faça isso, tire um tempinho para pensar. Eu não sei se você ouviu falar desse livro Antes de Partir. Não é o filme, não tem nada a ver com o filme, embora lembre alguma coisa do filme, na verdade. Né? Essa enfermeira, de alguma forma, no processo e na sua experiência de acompanhar as pessoas, pacientes terminais, Bronnie Ware, ela... especialista em cuidados paliativos, né, com pacientes, doentes terminais. E durante um processo de acompanhar e ouvir as histórias, ela acabou tão tocada por essa experiência, nesse estágio que ela fez, e ela registrou, sentiu-se despertar para registrar vários pensamentos, várias lições que ela trouxe para ela, de vida, passada pelo processo dessas conversas e desse entrosamento do seu trabalho profissional com essas pessoas. E ela resolveu, então, encorajada por algumas pessoas, elaborar 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer ou em face da experiência da morte. Os 5 principais arrependimentos. Quais são eles? Você pode imaginar alguns, talvez, né? 2 deles. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida mais verdadeira para mim, e não aquela que as pessoas esperavam de mim. Ela destacou isso, frase que ela ouviu recorrente, depoimentos que ela ouviu, há pessoas que diziam isso. Eu queria ter vivido a minha vida que eu queria ter vivido, né? Uma vida mais autêntica para mim. A pessoa se percebeu que boa parte da caminhada de história de vida dela, ela se rendeu à expectativa das pessoas. E foi se anulando na tentativa, talvez, de ser aceito. Isso é muito forte em todos nós, de não ser rejeitado, de ser incluído. Não é? E ela né, essa pessoa, né, ou as pessoas, né, acabaram chegando no final da vida descobrindo que elas
não tiveram coragem para viver uma vida verdadeira para elas, sabe? De se posicionar, de assumir suas convicções, suas crenças, seus valores, de lutar e brigar por eles, sabe? Foram encolhidas, tímidas, receosas e acabavam se rendendo à pressão da expectativa dos outros sobre ela. Segundo arrependimento muito comum, eu queria não ter trabalhado tanto. Nós, brasileiros, em função da reforma da Previdência, certamente chegaremos lá. Essa certamente será um componente do nosso arrependimento. Não queria ter trabalhado tanto, né, para me aposentar. Aqueles que, porventura, conseguirem chegar lá, né? Mas não acho que seja uma questão de aposentadoria que passasse na mente delas, mas aquela sensação de que elas se dedicaram demais ao trabalho, por uma demanda, por uma necessidade, por uma ambição, por um projeto de vida, ou porque eram pressionados porque tinham necessidades reais, precisavam trabalhar, às vezes, em 2 períodos, 2 lugares, em 2 atividades, às vezes, diferentes, ou que não necessariamente era por uma realização, por uma vocação, né? Talvez trabalhando porque tinha um projeto, um sonho, e, de repente, deixaram de perceber, né, a vida passando e perdendo muitos momentos preciosos, né, porque estavam muito ocupadas, correndo atrás. Um terceiro arrependimento. Eu queria ter expressado melhor os meus sentimentos. Gente, isso aqui é demais, não é? Não? Isso é muito comum entre a gente. Você está num relacionamento, você queria dizer para o outro quanto você ama, mas você fica sem graça, não é? Rapazes que não se declaram para as moças, moças que se declaram para rapazes, marido e mulher que ficam tímidos, né, de afirmar um para o outro quanto o outro é importante na vida dele e dela, pais e filhos, mas também, não é? Dizer, não é, do nosso sentimento, às vezes, de arrependimento, de constrangimento, não é? Dizer assim, eu estava errado. A gente fica com receio de expressar esse sentimento para o outro, eu estava errado. Por quê? Fere o nosso orgulho, não é? Sim ou não? É? Aí eu vou dizer que eu estava errado. O que ele vai pensar? O que ela vai pensar de mim? E se ele ou ela, agora, né, diante da minha fragilidade, da minha confissão, abusar de mim, né, e descarregar sobre mim uma série de coisas? A gente fica assim, né? Expressar insegurança. Tem uma especialista norte-americana, Brené Brown. Você pode encontrar um vídeo delas do TED no YouTube, muito interessante. E ela se tornou especialista em estudar o valor da vulnerabilidade humana. Ela diz que não há conexão entre a gente, nem amizades verdadeiras se estabelecem, e nem casamentos de fato acontecem, enquanto um dos dois não se mostrar para o outro vulnerável. A gente não quer ser vulnerável porque temos medo de perder credibilidade, de perder a confiança do outro, de sermos criticados, de passarmos por fracos, bobos, né? E a gente vai se fazendo de forte, vai ocultando sentimentos, emoções. E a Brené Brown estudou muito sobre isso, é um outro estudo, é uma outra palavra, uma outra reflexão, mas é muito interessante. Ela diz que a vulnerabilidade, claro, não gratuita, né? Mas a vulnerabilidade é o que, de fato, nos conecta de modo mais profundo e significativo. Quarto arrependimento. Eu queria ter tido mais contato com os meus amigos. Mais contato com os meus amigos. Quantos de vocês estão chegando ao final de 2019 com essa sensação de que poderia ter tomado mais café, né? Falado mais, conversado mais, almoçado mais, né? Compartilhado mais de uma pizza com alguns dos seus amigos? Acho que está chegando no final do ano e diz, puxa, eu acho que eu deixei escapar algumas boas oportunidades de estar com os meus amigos, queria ter estado mais com eles. Deixa eu abrir o confessionário. Já que eu falei de fragilidade, quantos de vocês, talvez, agora, diante dessa frase, se identificaram com ela? Esse é o meu caso, eu queria ter, ao longo de 2019, ter tido mais contato com meus amigos. Levanta a mão assim. Isso. Ok. Eu tenho desfrutado um pouco desse sentimento também. Eu queria ter tido mais contato com os meus amigos.
Não é? O problema é que alguns deles são flamenguistas. Eu estou meio chateado com o resultado do jogo. Eu disse para mim mesmo, não vou comentar sobre isso, mas está tão marcando aqui profundo, dói tanto que acaba escapando, irmãos. Orem pelo meu coração. Mas, enfim, eu amo meus amigos, mesmo os que são flamenguistas, né? Mandei mensagem no WhatsApp para eles, né? Algumas mal criadas, mas mandei, porque é importante, de um modo ou outro, falar com os amigos, né, gente? Às vezes até mal criadamente. Mas são amigos, né? São amigos. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, né, não tira tempo para cultivar as amizades, para preservar os relacionamentos, para cuidar disso. Irmãos, tem que ter investimento de tempo, tem que tirar tempo. A gente precisa encontrar tempo para os amigos, amém? Você já conhece aquela definição bonita? Amigos é a família que nós podemos escolher, né? Bacana isso, né? Fala de vínculos, de relacionamento. A Bíblia fala que há amigos que são mais chegados que o irmão. Olha que coisa. O quinto arrependimento típico, segundo ela, das pessoas. Quem já leu, quem já viu o artigo, quem leu alguma coisa, quem sabe? Qual seria o último arrependimento? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não é isso? O último arrependimento. Eu queria ter me permitido ser mais feliz. Eu queria ter me permitido ser mais feliz. Olha isso. O que há em comum? Por que isso acontece? Não é? O que há em comum com essas pessoas? O que aconteceu com elas? Acho que vale a reflexão. Vale até a pesquisa lá sobre o livro, quem sabe ler o livro, né, para você que quer levar adiante esse processo. O que aconteceu? Eu acho que uma das razões por que isso acontece com a gente é porque a gente não para pensar na vida. A gente aceita de pronto os desafios, as demandas, se rende ao processo e vai nesse turbilhão da nossa agenda. Às vezes, essa é a nossa agenda, muitas vezes, de um monte de coisa que a gente vai abraçando, e a gente tem que fazer, e acontecer, e conquistar, e sei lá, e ser, e a gente vai vivendo a vida, vai protelando esse processo de vez em quando, parar para pensar e ponderar qual é o rumo que a minha vida está tomando. Para onde eu estou indo? Com essa minha decisão, com esse meu tempo gasto aqui, com esse investimento que eu estou fazendo, com esse trabalho, com esse exercício, com esse lugar, com essas pessoas, com esses relacionamentos, com essa atividade, com esse hobby, com esse tempo que eu faço de lazer. Para onde eu estou indo? Eu creio que o que falta na gente, quando a gente vive nos momentos finais da vida, é o risco desses sentimentos, ou de chegar no final da vida lutando com esses sentimentos, com essas emoções, né, às vezes de dor, de remorso, de arrependimento, de lamento, é porque nós corremos o tempo todo no modo automático, acelerado, e não tiramos ou tiramos poucas pausas para pensar sobre a vida, sobre os rumos da nossa vida. Lembrando de novo o que Sócrates disse, que nós já mencionamos, né? A vida não examinada não vale a pena ser vivida. E ele diz isso enquanto aguardava, segundo Platão, seu discípulo, quem escreve, a sua sentença, que foi sua sentença de morte. O fato é que todos nós vamos chegar lá nesse momento. E aqui já vale a reflexão, né? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido 2019? E quais os rumos que a sua vida tem seguido? Para pensar melhor sobre isso, convido você mais uma vez a ler o texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Quero ler esse texto, quero ler esse depoimento do apóstolo Paulo para encorajar você e ajudar você nesse processo de repensar a sua vida, né? E quero destacar aqui 3 conselhos, nós já os mencionamos semana passada, né, baseados na declaração do apóstolo Paulo aqui, entre os versos 12 a 14. Então, em Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14, nós lemos assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem fez de Cristo o Senhor da sua vida é chamado a viver de um modo intencional. Quando eu olho para as cartas de Paulo, e especialmente essa carta aos Filipenses, para mim fica assim muito sublinhado na trajetória do apóstolo Paulo de que ele viveu uma vida intencional, com propósitos definidos, uma vida para o louvor e para a glória de Deus. O livro de Atos, quando ele se despede de um grupo de irmãos, porque ele está indo de Éfeso a Jerusalém, e ele sabe que ao ir para Jerusalém, ele vai ser preso, e ele vai passar um mau momento na sua vida, um momento difícil, mas ele entendeu que ele precisa ir, ele entendeu que isso faz parte de um projeto que Deus tem para ele, tem a ver com a sua vocação de pregador do Evangelho, e ele se despede, e todo mundo diz para ele, não vai, porque lá em Jerusalém você corre risco de vida. Ele diz assim, em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha carreira e a vocação que recebi do Senhor, de ser testemunha de Cristo. Uma declaração forte, ele está dizendo, eu não estou tentando sobreviver, eu não estou pensando em como me livrar das dores da vida. Eu estou pensando o tempo todo que, com dor ou sem dor, a minha vida tem um chamado, a minha vida tem um sentido, a minha vida tem um propósito, e não importa o que esteja à minha frente como desafio, se é na direção do meu propósito, é para lá que eu vou. A minha vida, e quando ele diz a minha vida, ele está dizendo assim, poupar a minha vida da dor não é a minha meta. A minha meta é cumprir o chamado que Deus fez para mim. Amém? É uma vida intencional. E aqui neste texto, escrevendo aos Filipenses, ele faz como Sócrates, da prisão. É uma carta cheia de alegria. Ele está preso, mas escreve como quem está livre. A sua alma está livre, celebra a vida. E ele diz o tempo todo nessa carta, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E não é um homem escrevendo do terraço de uma sacada com vista bonita para o mar, numa cobertura deslumbrante. Ele não está num resort em Punta Cana, ele está numa prisão em Roma. Mas ele encontrou um propósito e um sentido da sua vida que é mais forte que tudo, que é mais forte que as cadeias e as barras daquela grade, não é? De alguma forma simbolizadas aí como símbolo de prisão. E ele escreve para eles, e no capítulo 1, verso 21, ele diz assim, a sua filosofia de vida, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A filosofia de vida do apóstolo Paulo inclui o entendimento sobre a vida e sobre a morte. É preciso ter uma filosofia de vida assim, que leve não apenas em conta a vida, mas leve em conta o fato de que a vida passa. Esta vida terrena passa. E a gente precisa estar preparado quando esse momento chegar para nós. Ele diz, meu entendimento sobre a morte não me assombra mais. Não é que ele está querendo morrer, tirar a vida, cometer suicídio, desistiu sem esperança. Ele está dizendo, da prisão, eu não sei se eu saio. Na verdade, ele espera sair, mas é como se ele levantasse a possibilidade. Será que eu saio dessa? Eu não sei. Mas, de um modo ou de outro, para mim, o viver é Cristo. Se eu sair, melhor ainda. Eu quero sair. Ele até chega a dizer algo assim, nesse sentido, né? Porque eu quero fazer mais. Mas, se não, é lucro, porque eu vou estar com o Senhor. Ele chega a dizer, há momentos que eu nem sei o que eu quero. Ele chega a dizer, há momentos em que eu não sei se eu quero ficar aqui entre vocês e compartilhando da fé em Cristo, ou se eu quero partir e estar com o Senhor. E ele diz, o que seria para mim muito melhor. Mas ele diz, mas por causa da minha consciência de chamada e vocação, eu quero ficar e quero fazer o que tem que ser feito. Este homem deixa para mim 3 conselhos, para nós, né? 3 conselhos ali nessa expressão. Primeiro deles, nós mencionamos semana passada. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Eu acho que
Se você quer tirar uma pausa para refletir sobre a sua vida, avaliar os rumos da sua vida, a fim de evitar esses 5 arrependimentos ou qualquer outro possível, a primeira recomendação é essa. O que na minha trajetória, e a gente pode pensar a partir do ano de 2019, o que na minha trajetória eu não deveria levar nas minhas emoções, nos meus sentimentos, como uma angústia para o ano que vem, não é? E aí nós falamos sobre oferecer perdão, talvez para alguém. Falamos sobre apropriar-se, talvez, do perdão de Deus, ou perdoar a si mesmo, e perdoar a si mesmo, biblicamente falando, é apropriar-se do perdão de Deus. Esquecer pode significar romper emocionalmente falando, esse ciclo de lamentação. Certamente há coisas que não deram certo na sua vida, há perdas irreparáveis, há coisas que marcaram profundamente a sua vida e o seu ano. E não há nada que eu e você possamos fazer a respeito disso, a não ser entregar isso em oração diante do Senhor, chorar o que temos que chorar. Mas esquecer talvez seja dizer para si mesmo, diante de Deus: Senhor, me ajuda a prosseguir na vida e a deixar esse fato na memória, sem que isso me escravize emocionalmente. Arranque de mim a energia e a perspectiva de um olhar criativo do futuro. Pode significar também reconhecer que há coisas que não podem ser mudadas. A oração da serenidade, a gente sempre ora no CR, essa oração no encontro celebrando restauração, né? Senhor, me ajuda a fazer o quê? A aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me ajuda, Senhor, a mudar as coisas que eu posso mudar. E quem que sabe o finalzinho ali? E me ajuda? Me dá sabedoria para saber uma coisa da outra, né? Porque às vezes a gente não sabe discernir uma coisa da outra. Então, é nesse sentido que a gente tem que deixar para trás. Volto a fazer a pergunta de domingo passado. O que você tem que deixar para trás em 2019? Começa com uma decisão, começa com essa reflexão de identificação. Pode ser que não seja algo tão simples assim, mas eu quero encorajar você a refletir sobre isso. Alguém para oferecer perdão, perdão para receber, perdão para si mesmo. Não é? Um ciclo de lamento que precisa ser deixado para trás. O quê? Segundo, a compreensão de que a vida é um quê? Um processo. Paulo diz: prossigo para o alvo. Ele diz: eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Não basta apenas olhar para trás e ficar pensando assim: puxa, o que deu certo? Ah, isso aqui deu certo. Obrigado, Senhor. Que bom. Ou então olhar para trás e dizer: o que deu errado? Ah, isso aqui deu tudo errado. Ah, Senhor, que coisa chata, que lamentação. Por que isso aconteceu? É preciso entender que a vida passa por fases. Gente, eu não sei para você, isso é fácil de falar, mas a gente não percebe isso muito claramente. A vida passa por fases. E eu percebo que para muita gente não é mesmo fácil. Uma é a fase de ser solteiro e está vinculado ao cuidado dos pais. Outra é a fase já de sair desse vínculo, dessa dependência paterna, materna, e avançar assumindo responsabilidades na vida. É um outro momento, não é? A gente vai vivendo isso. Aí você conhece alguém, se interessa por ele, por ela, e resolve, não é, juntar as malas, não é isso? Juntar as roupas, juntar as escovas, você vai, casa, não é? E vai construir um relacionamento familiar. É outra fase, é outro momento. Né? E aí depois vem os filhos. E aí, né, a gente nunca mais dorme. Ou pelo menos as mulheres nunca mais dormem tanto quanto antes. Os homens ainda continuam dormindo um pouquinho, né? Mas, enfim, é uma outra fase com os filhos. Mas eu tenho visto, às vezes, eu tenho essa impressão, tem gente que está casada e não percebeu ainda. Quer ter a vida de solteiro. E a coisa é tão complicada que alguns querem ter o bônus da vida de casado, mas não o ônus da vida de casado, não é isso? Então fica como se fosse beija-flor por aí, né? Vivendo as aventuras possíveis, disponíveis, né, nos seus relacionamentos.
Tem gente que tem filho e não se deu conta de que a vida com filho é diferente da vida sem filho. É diferente, né, gente? 3 vezes diferente lá em casa. Não é isso? 2 vezes diferente para uns, talvez uma vez diferente para outros, mas a vida com filhos é diferente. E a vida sem filhos também é diferente. Ainda não sei, ainda não provei dessa alegria de chegar em casa, né, e as crianças não estão ali. É alegria? Não, mais ou menos, né? Dói, né? Dói. Não é isso? Aí depois eles voltam, não é isso? Fala, o vovô e vovó, volta com os netos, não é isso? Volta com os netos. E eu tenho observado os avós aqui da igreja, para aprender com eles, muito. E eu vejo que essa é uma fase de muita ambiguidade. Porque eu tenho a impressão que eles amam e odeiam ao mesmo tempo a experiência. Eles amam estar com o neto, mas de vez em quando dizem, nossa, estou pensando que eu sou o quê deles? Babá? Empregada? Porque eles vivem deixando as crianças aqui comigo. Não é isso? É isso. Eu sei que os avós daqui que estão aqui hoje, nessa noite, eles não falaram isso comigo, nenhum deles comentou. Os que comentam essas coisas não vieram nessa noite. Não vieram, porque naturalmente sabiam que eu ia comentar alguma coisa, não vieram. Os que estão aqui sempre com muita alegria, incansáveis, recebem seus netos com total boa vontade. Não é isso? Dá para incluir mais alguns? Assim, os filhos do pastor também, nessa leva aí? Não? Gente, são fases. Estou ilustrando, brincando, é um tom leve. Mas a gente precisa reconhecer que a vida é um processo. E isso significa algumas coisas. Primeiro, que a gente precisa refletir sobre o nosso momento, a nossa fase. O tempo que a gente tem disponível, a energia que a gente tem disponível, a saúde que a gente tem, os recursos que a gente tem. Mas significa, entre outras coisas, reconhecer que há sempre algo novo a aprender. A sabedoria popular diz que quando você para de aprender, você para de crescer, de evoluir. Há sempre algo novo a se aprender. Para, pensa um instantinho. Que aprendizado novo você leva para 2020 que você teve em 2019? Ou você passou o ano todo e não parou para aprender nada, ou não aprendeu nada. E não falo só de habilidades técnicas, de domínio, de conhecimento, ou de uma informação nova, mas daquele aprendizado que vira hábito, daquele aprendizado que modela a sua rotina, que diz, nunca mais eu vou comer desse jeito, essa coisa, nunca mais farei isso, nunca mais vou... E aí você começa a repensar a sua rotina a partir daquela experiência. Que aprendizados. Quando Paulo diz a vida, eu prossigo na vida para o alvo, ele está revelando essa compreensão que ele tem de que a vida é um processo, é um prosseguir. E aqui também tem esse sentido de perseverança. De perseverança. De enfrentar o seu momento, e lembra, ele está preso. Gente, e alguém preso, né? E dizer, estou preso, mas estou caminhando. Estou preso, mas estou com projetos. Estou preso, mas tenho expectativas boas. Quem sabe eu vou sair daqui na próxima semana. Estou preso, mas eu sinto que eu estou numa caminhada com o Senhor. E você? Como é que está a sua caminhada com o Senhor? Como é que está a tua caminhada com Deus? O quanto você cresceu de intimidade com o Senhor, de conhecimento do Senhor, de clareza de quem Deus é e da revelação de Deus. Você aprendeu algum texto novo? Você ficou surpreendido por alguma coisa que você não sabia da palavra? O Marco, agora há pouco, estava comentando uma coisa aqui, e um texto que ele mencionou de manhã, que ele já sabia, e eu já tinha lido esse texto outras vezes também. Né? E, de repente, tem lá essa expressão, né, falando de adoração. E um texto familiar ganha um sentido, estava sempre ali, sempre teve ali aquela palavra, ganhou um sentido novo. O que você leva para 2020 de aprendizado? É um processo que requer perseverança contínua. Paulo está preso, ele tinha motivos para reclamar, mas ele entende que a vida é uma caminhada. E a palavra final sobre a vida dele não vem de Roma. A palavra final sobre a vida dele vem do Senhor. Amém? Você pensa sobre isso aí? A palavra final da sua vida vem da parte de quem? Do Senhor. Eu acho que eu já contei, vou repetir. Sempre tem um que nunca ouviu. A história daquele menino do interior, lá de Marechal Cândido Rondon, lá na terra da Bruna. Ele queria muito ter um cavalo.
Queria muito ter um cavalo. Mas sua família não tinha condições de adquirir para ele um cavalo e tal, mas com muito esforço fizeram. E ele ganhou um cavalo. E ele estava todo orgulhoso com aquele cavalo. Mas um belo dia, ele não prendeu adequadamente o cavalo lá, e o cavalo fugiu. Se embrenhou pela mata. E aí o vizinho, né, daquele garoto, daquela família, se aproximou do pai do menino e disse: nossa, hein, esse menino sonhava ter um cavalo desde cedo, né? Todo brinquedo de aniversário é cavalo, e agora o cavalo, e vocês fizeram um esforço enorme para ele ter um cavalinho, e agora que ele tem um cavalinho fugiu. É muito azar, né? E o pai, com sabedoria de vida, diz: foi azar, mas pode ser que seja sorte, né? O vizinho não entendeu muito bem. Mas, curiosamente, passado algum tempo, você acredita que o cavalo voltou e trouxe com ele mais uma meia dúzia de cavalos perdidos? Voltou em bando. E agora o que era um cavalo passou a ser um bando de cavalos. Ele voltou. Eu não sei se cavalo volta para casa, né? Dizem que o gato, onde você soltar na cidade, ele volta para casa, né? Cachorro, né? Cachorro se perde, né? Diz que o gato acha o caminho. É isso mesmo, gente, pessoal. Gato volta mesmo, gente. Eu vou fazer a experiência. Alguém tem gato para fazer a experiência? Depois me disponível, eu quero fazer a experiência, ver se é verdade isso. Né? Confia, mano, gato. Confia na natureza. Gente, o cavalo voltou trazendo um monte de cavalo. Aí o vizinho se aproximou do homem e disse: olha, que garoto de sorte. Mas o pai do menino, com sabedoria, disse: foi sorte, né? Mas não sei, pode também ser azar. O fato é que o menino curtiu aqueles cavalos e, brincando e tentando domar os cavalos, caiu do cavalo e se acidentou, quebrando a perna. Gravemente ferido, perna imobilizada, meses de perna para o ar. O vizinho se aproximou para fazer uma visita e adivinha o que o vizinho disse? Que azar, hein? Que azar. E o pai respondeu o quê? Foi azar, né? Mas pode ser sorte, né? O fato é que o exército brasileiro, naquele mesmo período, fez uma convocação especial lá em Marechal Cândido Rondon. Foi só lá. Por isso que você não ouviu falar, não está nos jornais, mas lá na cidade circulou a informação. E todo jovem daquela faixa etária tinha que se apresentar. Mas o menino, por estar ferido em casa, foi dispensado. O vizinho, que tinha um filho de idade parecida, que foi alistado, virou para o pai do menino e disse: nossa, que sorte desse menino. Né? E o pai respondeu: foi sorte, né? Mas, sei lá, podia ser azar. A história para por aqui. É uma história, é uma ficção, para ilustrar o fato de que a vida é um processo. E, às vezes, a gente está numa fase da vida que a gente diz: nossa, que maré de azar. Que ano ruim. Que fase lamentável. Mas se a vida é um processo e você está debaixo da direção de Deus, quem sabe Deus está preparando esse momento da sua vida para algum outro, algo especial para mim e para você. Amém? Para nós, como crentes, essa perspectiva de sorte e azar está subjugada ao fato de que nós cremos que o Senhor é quem dirige os nossos passos. Em último lugar, o texto me permite refletir sobre a importância de ter um alvo claro. E eu diria, um alvo de valor eterno. Paulo diz: prossigo, mas prossegue para onde, Paulo? Esse processo, esse caminho, esse avanço, é para onde? Paulo diria: para o alvo. O alvo que eu espero, ao final, ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E eu perguntaria, então, quais são os seus alvos para o próximo ano? Você tem algum? Os alvos, de alguma forma, eles, quando a gente pensa neles concretamente, escreve em algum lugar, eles servem de estímulo para a gente, de referência. Eles dizem para a gente: vai. Eles são um convite à ação, um convite a canalizar energia, concentração. Agora, quando nós sabemos os nossos alvos, nós nos identificamos
Claramente, a gente também ganha nessa capacidade, como tendo referência, para dizer não para algumas coisas e sim para outras. Por exemplo, olha aqui para mim. Como é que eu sei o que eu devo deixar para trás? Uma das coisas que me ajuda a tomar essa decisão são os meus alvos. Como é que eu sei para o que eu vou dizer sim, para o que eu vou dizer não? Os meus alvos. Como é que eu planejo a minha vida presente? Os meus alvos, ou o meu alvo final. Quais são os seus alvos de vida? A gente pode estabelecer alvos temporários, isso é importante, vão ajudando a gente. Alvos financeiros, alvos de qualidade de relacionamento, alvos espirituais, do tipo, eu vou ler a Bíblia, vou estudar tal livro, vou refletir sobre tal assunto, vou ler mais. Alvos, né, de conquista acadêmica, profissional, de lazer, de viagem. Você tem alvos claros para 2020? Quais são os seus alvos? Eles podem ser estabelecidos para cada área da sua vida, mas aqui eu queria destacar, na palavra do apóstolo Paulo, este alvo final. Qual é o alvo final? Alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é um alvo derivado de uma identidade, de quem sabe quem é, de quem sabe quais são os seus valores, de quem tem suas crenças muito bem estabelecidas. O que Paulo tem em mente é a sua vida em Cristo. Agora, olhe, preste bastante atenção, já quero terminar. Quando Paulo diz, eu prossigo para o alvo, ele está dizendo para mim e para você, eu tenho um relacionamento com Cristo, e este é meu alvo. Conhecer a Cristo mais e mais. Ele diz isso antes, o poder de Cristo. Os versos anteriores, ele diz isso. Verso de número 10, ele diz assim, quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A gente pode dizer, resumidamente, o alvo de Paulo é Cristo. É ganhar uma compreensão de Cristo como seu Senhor, uma compreensão mais clara. Essa compreensão de que a sua vida deve ser vivida segundo os propósitos de Deus. É a compreensão de que, de alguma forma, a maior conquista que ele jamais poderia alcançar e que é incomparável é este prêmio da salvação eterna. Esse é o seu chamado. É a sua missão de anunciar Cristo. Então, eu quero deixar com você esta palavra de encorajamento. O quanto os seus alvos do seu dia a dia contribuem, estão relacionados com essa identidade em Cristo, com esse chamado de Deus em Cristo, com esse propósito de viver para a glória de Cristo. Questões para você pensar. Quais são seus alvos? Como seus alvos temporários contribuem e se relacionam com o alvo de Cristo para você? Como está o seu processo ou como vai a sua caminhada? E o que você precisa deixar para trás? Olha para as perguntas ali. Eu convido você a pensar sobre isso um instante. Tentando ser mais prático, citando referências práticas para ajudar você. Presta atenção. Um dia, eu e você, eu não sei quanto tempo isso vai durar, não sei nem se a gente está aqui domingo que vem, né? Nós não vamos estar mais aqui. Se a sua vida pertence a Cristo, se Ele é o Senhor da tua vida, a grande questão agora, que subjuga todas as outras, que deve ser o norte da tua vida, é como é que você vive para a glória de Deus. Como é que você vive para a glória do Senhor? A Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus.
Paulo escreve aos Efésios e diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E, de algum modo, quando eu e você somos capazes de viver a nossa vida diária, bem marcada por esse norte, eu quero fazer coisas para a glória de Deus. Eu quero me relacionar para a glória de Deus. Eu quero ser um profissional para a glória de Deus. Eu quero fazer uso dos meus recursos para a glória de Deus. Eu quero colaborar na comunidade da igreja, o meu namoro, o meu casamento, a maneira como eu lido com a minha vida como um todo. Eu quero que isso seja para a glória de Deus. Isso significa fazer segundo a vontade de Deus, significa fazer com excelência, significa dar a sua melhor contribuição com as competências e habilidades que você tem, significa uma vida comprometida com ética, com integridade, significa muitas vezes reagir a uma pressão cultural do mundo para que a gente se conforme aos valores e às condutas deste mundo. Pode significar entrar numa batalha espiritual, travada dentro de você mesmo, entre o espírito e a carne, para fazer o que é certo, e que o Espírito diz que é certo. Pode significar não ser indulgente consigo mesmo. Ser indulgente consigo mesmo é admitir um pecado porque outros pecam, admitir um fato porque outros fazem, é fazer da falha alheia a desculpa para a sua própria falha. É fazer do desleixo alheio a desculpa para o seu desleixo, né? Ser indulgente. Não tem nada a ver com perdoar a si mesmo. A indulgência vem antes do erro. O perdão de si mesmo vem depois. Quando Paulo deixa essa palavra para os filipenses, ele está preso, ele está num momento desconfortável da vida dele. Mas ele tem um alvo muito claro. Ele tem alvos temporários? Tem. Ele quer ir para a Espanha. Ele espera sair dali dos Filipos. Ele quer visitar algumas igrejas que ele fundou. Ele tem alvos temporários, contingente, não é? Uma linguagem mais própria, talvez, de hoje. Ele tem contas para pagar, tem coisas que ele quer fazer, né? Mas isso tudo está debaixo de um alvo maior, que é Cristo. Daí a segunda pergunta, então, como é que você e eu podemos relacionar os nossos alvos temporários com esse alvo de uma vida para a glória de Cristo? Quando ele diz ali, eu prossigo, eu acho que essa a terceira pergunta se relaciona com esse reconhecimento de que, às vezes, a gente está desanimado na caminhada. Às vezes, a gente está perdido na caminhada, a gente está frustrado na caminhada com o Senhor, a gente está, né, perdeu o gás, perdeu o fôlego, perdeu o foco. Como é que está a tua caminhada? Queria convidar você a retomar o foco de uma vida para a glória de Deus. Amém? E o que você precisa deixar para trás tem a ver com isso. Com memórias, mas também com hábitos, com rotinas, coisas que a gente reconhece que não estão boas na nossa vida. Coisas que a gente, quando para refletir, quando o som do coração se descobre, não é? Se descobre. A minha oração, meu desejo, e que eu divido com você aqui nessa noite, é que o Espírito Santo do Senhor, a partir da leitura deste texto, guarde nossos corações de uma vida mal vivida, de uma vida vivida abaixo daquilo que o Senhor esperava. Às vezes a gente gasta muita energia tentando viver uma vida que venderam para a gente, que é a vida ideal, né? E a gente vai comprando a propaganda dos marqueteiros de felicidade, de vida ideal, né? Ilusões. Este mundo é um mundo de ilusões. Você está entendendo isso? Não é que a gente não possa ter ambições, desejos materiais ou de conquistas, etc. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente deve estabelecer como Paulo esse norte claro de viver para Cristo, de querer conhecer a Cristo e o poder de Cristo. E eu desconfio
Eu desconfio que na medida em que eu e você fomos capazes de pensar a nossa vida nisso, como é que eu vivo para a glória de Cristo? Como é que eu trabalho para a glória de Cristo? Como é que eu congrego para a glória de Cristo? Como é que eu vivo o meu casamento para a glória de Cristo? Como é que eu vivo o meu lazer para a glória de Cristo? Como é que eu uso as redes sociais para a glória de Cristo? Como é que eu me comunico com as pessoas para a glória de Cristo? Como é que eu compartilho post e mensagens pelo WhatsApp para a glória de Cristo? Que coisas eu curto para a glória de Cristo? Que postagens eu faço que glorificam a Cristo? Que condutas e hábitos eu cultivo que glorificam a Cristo? Quando a gente começa a pensar nisso tudo, a gente vai sendo tomado, eu creio que dessa consciência poderosa que o apóstolo Paulo revela ali, mais no finalzinho ele chega a dizer: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tanto a sei ter fartura, quanto a passar necessidades. Ter abundância e não ter. E ele diz: aprendi o segredo de viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou numa fase em que eu tenho pensado muito isso. E algumas experiências deste ano me fizeram repensar bastante coisas. Do meu tempo, da minha agenda, das minhas prioridades. E por isso talvez muito desse assunto hoje aqui esteja mais no meu coração e eu não sei o quanto eu consigo comunicar isso para você. Mas cada vez mais eu me sinto desconfortável nesse lugar, nesse planeta. Cada vez mais cresce no meu coração a saudade de um lugar que eu ainda não visitei, mas que eu sei que existe. E o meu Senhor me espera lá. E quando eu chegar lá, eu vou entender coisas que nessa vida eu nunca jamais entendi. E quando eu chegar lá, algumas experiências que eu vivi vão perder o poder de gerar ansiedade, agonia no meu coração. E quando eu chegar lá, e quando você chegar lá, a glória do Senhor vai ser algo tão extraordinário que você vai dizer: uau, era isso, eu não sabia. Olha o que Paulo está dizendo: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Vamos cantar essa canção bonita que eles prepararam para a gente cantar e a gente ora no final. Desejo te honrar, Senhor, com meu coração te adorarei. Tudo que há em mim dará louvor. Todo meu ser te exaltará. Toma o meu coração, tudo que sou. Minha vida é para ti, todo meu respirar, meu caminhar. Entrego a ti, Senhor, toma o meu coração.
Esse é o meu desejo. Mais uma vez, vamos fazer essa oração. Toma o meu coração, tudo que sou. Fica de pé, vamos cantar essa canção. Mais uma vez de pé. Para mim, todo o meu respirar, todo o meu respirar, todo o meu caminhar. Eu creio que uma das ações assim extraordinárias do Espírito de Deus na nossa vida é tentar imprimir uma espécie de pequena prova do que vai ser o céu, sabe? As cenas dos melhores capítulos que estão por vir da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor. Se Cristo é o Senhor, se Ele não é o Senhor, você pode entregar a sua vida a Ele hoje. Faça uma oração, diga: Senhor, toma conta da minha vida, eu te entrego, não é? Mas como é fácil a gente ficar apegado aqui a essa vida, a este mundo, né? E de fato, a gente acorda amanhã, segunda-feira, tem tanta coisa para resolver, tantas responsabilidades, né? Mas que a gente possa pegar tudo que a gente tem da nossa agenda e, como diz essa canção, assim, colocar debaixo dessa autoridade do senhorio de Jesus. Amém? Do senhorio de Jesus. O Senhor Jesus te habita por meio do Espírito Santo dele. Ele quer consolar você onde você precisa de consolo. Ele quer restaurar a esperança, ânimo no seu coração se você precisa disso. Ele quer sustentar você na sua caminhada. Ele quer direcionar o seu coração, o meu, se a gente se inclinar na direção errada. Ele quer trabalhar, está trabalhando a nossa vida. Tudo isso preparando a gente para aquele grande dia, né? Estávamos lá vendo o jogo, né? E agora quero falar um pouco sério, embora fale de futebol, mas estava vendo lá aquele jogo do Flamengo e do River. E aí houve um momento ali, né? Que disse: acabou para o Flamengo. Já era, né? E a gente, se fizer mais um gol, talvez vá para a prorrogação, mas né? E o Flamengo perdeu 85 minutos de jogo. Perdeu 85 minutos de jogo. Você vê? E aí, quando fez aquele gol e empatou, vai para a prorrogação, né? E a turma flamenguista, os amigos torceram, e quem torcia contra disse: que nada, não é?
Primeiro eu pensei, já era. E o Flamengo demonstrou fôlego e fez um gol. Aí eu pensei, mais 30 minutos aí? 20? Quanto é de prorrogação? Não é? Mais um tempo de prorrogação. E aí, de novo errei. Importante é viver o nosso momento. Algumas pessoas ficam sempre olhando para trás, tentando esquecer coisas. Tem gente que vive olhando para o futuro, sonhando com o futuro. Eu acho que a declaração de Paulo do prossigo está alicerçada no presente, no reconhecer que este momento de hoje é importante. É tudo que você tem. É tudo que eu tenho. Então vamos entregar para o Senhor as nossas ansiedades agora, em nome de Jesus. E viver o momento que nós estamos vivendo. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, como nós cantamos, nós te entregamos o nosso coração, a nossa vida. Nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Nosso lar não é mais aqui em Curitiba, não é mais o Brasil, não somos apenas brasileiros, somos brasileiros temporariamente. Mas em Cristo temos uma outra cidadania. Nós somos cidadãos do céu. Por meio de Jesus, o Senhor nos incluiu por adoção, pela fé, na família do Senhor. E nós somos então filhos de Deus, filhas de Deus, membros da família do Senhor. E o Senhor tem preparado um lugar para os seus filhos. Incomparável lugar. Extraordinário, cheio da glória do Senhor. Ah, Senhor, há dias em que esse lugar parece tão distante da nossa realidade. Há dias, ó Deus, que essa nossa caminhada com Jesus pela fé parece que não faz diferença 1 centímetro sequer no prumo da nossa vida. Mas nós não queremos que seja assim, Senhor. Nós queremos, encorajados pelo testemunho do apóstolo Paulo, que a nossa alma, que a nossa mente, que o nosso falar, que o nosso sentir, que as nossas emoções, que o nosso trabalho, que a nossa agenda, que a nossa rotina seja, oh Deus, inundada por esta consciência, Deus, de que estamos aqui vivendo para o Teu louvor e para a Tua glória. E que o nosso alvo, enquanto estamos aqui, é viver para a glória do Senhor. Nos ensina o significado disso em profundidade. Viver para a glória do Senhor. Viver testemunhando da bondade do Senhor. Viver testemunhando da esperança do Senhor. Viver anunciando uma vida nova, diferente, liberta, transformada pelo poder que vem da cruz de Jesus, selo da nossa redenção, pelo Espírito que habita em nós. Oh Deus, ajuda-nos a viver e experimentar isso. Ah, Senhor, e que essa visão da glória possa ser forte e poderosa na vida de todos nós ao longo dessa semana. Peço ao Senhor mais uma vez, então, que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, a reservar algum momento ao longo dessas próximas semanas, antes que termine o ano. Quem sabe, talvez até no início do próximo ano, um processo, alguns dias, especialmente separados, alguns momentos, uma tarde, uma manhã, talvez até uma noite que entra um pouquinho pela madrugada, separados, para a gente refletir sobre coisas que precisam ser deixadas em 2019, para trás, que estão atrapalhando a nossa caminhada com o Senhor. Para a gente pensar mais uma vez nos nossos alvos e de como eles podem glorificar o Teu nome. E para a gente renovar a coragem, a força, o ânimo, a ousadia para prosseguir, para avançar nesta vida para o Teu louvor e Tua glória. Ó Deus, abençoa os que estão saindo em viagem, abençoa os que estão envolvidos, ó Deus, com essa rotina de trabalho, de fechamento, de balanço. Abençoa, ó Deus, os ministérios envolvidos nos preparativos finais, ó Deus, antes do recesso ministerial. Os coristas, a equipe de música e de trabalho do musical de Natal. Ah, Senhor, abençoa o musical Hope, abençoa esse musical
de esperança que nós queremos comunicar. Deus, que a tua igreja esteja cheia. Ajuda-nos a trazer as pessoas para conhecer o Senhor, para compartilhar deste lugar, deste ambiente com o Senhor. Anima o nosso coração. Despede-nos com a tua paz, a tua bênção. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe, Deus te conduza, Deus te guie. Boa semana. Vá em paz.